na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém... Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor aos meus amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, já estou aqui com o meu microfone, que eu vou mostrar para vocês, como vocês já viram. Já estou gravando aqui com o microfone que eu fiz. Bom, amados irmãos, nós vamos dar continuidade sobre a questão de Paulo mandar entregar aquele homem para Satanás, tá? Como eu já tenho provado, graças a Deus, a verdade é que sempre vence, ok? Então, amado irmão, nós vamos partir agora para 1 Timóteo 20. Em 1 Timóteo 20, Paulo ele entrega também Alexandre para Satanás. Mas eu tenho uma novidade para mostrar para vocês, é que não só foi apenas Alexandre que Paulo entregou para Satanás. Aqui em 1 Timóteo 20, Paulo entrega 2 pessoas para Satanás. E vocês, amados irmãos, vão conhecer a partir de agora, ok? Depois desse texto aqui, de 1 Timóteo 20, nós vamos partir para outra passagem, aonde os grupos dos fariseus, eles pegam e acabam querendo manipular o texto lá de Paulo de Coríntio, ok? Querem manipular. Irmão, acompanhe esse vídeo, que a verdade ela vai ser dita, tá bom? Então vamos lá, mas não para 1 Timóteo 20, tá? 1 Timóteo, versículo 20. Olha só, preste bem atenção, tá bom? Olha só. E dentre esses se contam Irmineu é o nome do rapaz. Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Bom, amados irmãos, nós vamos ler mais uma vez, tá bom? Nós vamos ler mais uma vez. Você repita o vídeo para que vocês compreendam, tá bom? Vamos lá. E dentre esses se contam Irmineu e Alexandre. Então Paulo está falando de 2 pessoas. Então é só o que Paulo diz. Os quais entreguei a Satanás. Os quais, a Bíblia fala os quais. Então Paulo não entregou só apenas Alexandre, mas Paulo também entregou Hermineus, tá bom? Então aqui nós temos, olha, né? Então não significa que Paulo só entregou Alexandre, tá ok? Os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem mais. Ok, amado irmão? Deu para entender aqui? Então entregar para Satanás não significa que a pessoa vai morrer, né? É aquilo que eu falei. Se Deus quiser que a pessoa seja cortado quando entregar para Satanás, isso é entre Deus e aquele que blasfema contra a palavra de Deus, tá bom? Então, o que significa que eles vão ser castigados para não mais ficar blasfemando contra a palavra de Deus. Então, eu vou explicar aqui de uma forma para vocês entenderem. Então, aquelas pessoas, amados irmãos, que ficam blasfemando contra a palavra de Deus, assim como o canal Boas Novas, ele fica blasfemando contra a palavra de Jesus. O canal Boas Novas, ele é contra o batismo, ele é contra a ceia, irmão, é contra quase tudo que Cristo mandou a gente praticar, tá bom? Então esse tipo de pessoas que blasfema contra a palavra, blasfemar contra a palavra é você contradizer, é você ser contra a palavra de Jesus, aqui da Bíblia, tá bom? Então o que acontece? Então quando um profeta ou um homem de Deus entrega eles para Satanás para serem castigados, então essa pessoa vai ser castigada.
com a praga, vai ser confrontado pelos inimigos, os inimigos vão perturbá-lo, até chegar o momento dele ver e ele ter a consciência de nunca mais estar perturbando o ungido do Senhor, de nunca mais ele estar perturbando os ungidos do Senhor. Ele vai ter essa consciência e nunca mais vai blasfemar contra a palavra de Deus, contra as doutrinas do Senhor que Ele deu para nós praticar. Ok, amado irmão? Então está aqui a grande verdade. Entregar para Satanás significa ser castigado. Né? Se Deus quiser que ele seja cortado da terra, morto, aí já é com Deus entre aquele que blasfema contra a palavra de Deus, tá bom? Então entregar para Satanás não significa que a pessoa vai morrer. Isso tudo depende de Deus. Se Deus quiser cortar aquele que blasfemou, tudo depende de Deus, tá bom? Então, amado irmão, vou repetir mais uma vez para esses canais de fariseus, como o canal Boas Novas e outros canais. Quando a Bíblia diz que é para tirar, é para tirar. Não é para ficar ali no meio, é para tirar. Ok? Já revelei essa verdade tremenda para vocês, o verdadeiro evangelho do contexto. Então a Bíblia diz que é para tirar do nosso meio. Ok? Se eu mando a igreja tirar aquele homem do meio, é para tirar ele do meio. Que ele vá se sujar lá para fora. Nós entregamos o quê? Nós entregamos para Satanás, que é botar ele para fora da igreja, né? Nós vamos falar com ele, ó irmão, tá irmão? Vou dar um exemplo aqui, né? Que é aquele irmão perverso, que está ali causando problema na igreja, só causa problema, não respeita o pastor e só fica querendo complicar, criar bagunça dentro da igreja. Então o pastor vai conversar com esse perverso para dizer para ele que é para ele sair da igreja. Se ele quer se sujar, que vá se sujar de uma vez no mundo e não aqui dentro da igreja atrapalhando as minhas ovelhas. É assim que o verdadeiro pastor ele tem que fazer com aqueles que são perversos. Tá bom, amado irmão? Então ele vai ter que sair da igreja e ir para o mundo, se sujar lá no mundo. Não ficar dentro da igreja causando problema, não respeita pastor, não recebe disciplina e só quer causar confusão. Estou falando, amado irmão, é de um perverso. Esse nós botamos, claro, irmão, que se eu tivesse uma igreja, eu boto ele para fora. Mas não é na força, né? Não é na força. Agora, se ele ficar teimando ali, querer bagunçar a minha igreja, uma pessoa perversa, claro que eu procuro os meus direitos na justiça, mas ele tem que sair da igreja, tá certo? Igreja é lugar de ordem e decência, tá bom? Não é assim não, qualquer perverso está querendo mandar na minha igreja, né, no templo, querendo atrapalhar o caminho do Senhor com sua perversidade. Não, nós temos o nosso direito à justiça aí, ok? Tá bom? Bom, amados irmãos, aquele texto que eu falei, que eu já vou terminar esse vídeo aqui, aquele texto que os canais dos fariseus usam, eles dizem que aquele texto é a mesma coisa lá de Coríntios. Não, de maneira nenhuma, não faça isso. Não faça isso de querer manipular as escrituras. Bom, amado irmão, vamos lá. Aquele texto, né, que eu aqui não sei o capítulo e versículo, né, que eu tinha que mostrar, mas como vocês já sabem, ok? Vocês já sabem, né? E esse texto está lá na minha agenda, né? Mas como eu quero falar logo, não vou perder tempo, ok? Que eu tenho mais coisa para poder pregar e mostrar para vocês a verdade, o verdadeiro evangelho, tá? Então, amado irmão, um irmão que ofendeu o outro irmão, ele pecou contra o outro irmão. Então a Bíblia diz que é para trazer duas testemunhas até o irmão. E se esse irmão não pedir perdão, então esse irmão ele vai ser levado para a igreja, né? E o pastor ele vai falar com a ovelha. O pastor vai falar com aquele irmão que não quer pedir perdão. O pastor ali vai conversar, vai dar conselho, vai exortar. Mas se esse irmão
não ouvir o pastor, não querer a disciplina e não querer pedir perdão para seu irmão que ele ofendeu, feriu, então esse irmão, ele vai ficar ali dentro da igreja. Mas a igreja, os irmãos, nós, não vamos ter ele mais como irmão em Cristo Jesus. Ele vai ficar ali dentro da igreja como gentil e publicano. Ele vai ser para nós apenas um ímpio, ok? Então nós vamos sempre tratar ele bem. Vou dar um exemplo aqui. Se tiver tipo bolo, nós vamos dar bolo para ele. Se ele tiver com fome, nós vamos sempre ajudar. É assim que nós ganhamos de volta aqueles que ficam em rebeldia contra Deus, né? Então tá aqui. Então as pessoas pegam esse texto aqui, irmão, para querer confundir com aquele de Paulo lá, de Alexandre, e aquele capítulo de Coríntios, pelo amor de Deus, é muita cegueira, tá? Então esse texto aqui que eu estou falando não tem nada a ver com entregar para Satanás. Não tem nada a ver de entregar para Satanás, não tem nada a ver. E esse irmão aqui não é um perverso que pegou a mulher do pai. Não, apenas esse irmão, ele ofendeu o outro irmão e não quer pedir perdão, tá? É diferente do assunto de Coríntios, que ali está falando de um homem malfeitor, um perverso que pegou a mulher do pai. É muito diferente do texto de cá. Ok? Mas a pessoa é muito triste isso aí, muito triste. Então o que eu quero dizer para vocês que pregam errado, que reconheçam o seu erro. Porque se você continua com esse erro e seu vídeo continua lá com esse erro, vocês vão se passar como fariseus mentirosos que querem perverter o evangelho. Vão passar e serão pessoas reconhecidas como pessoas cegas, pessoas que Deus não dá entendimento. Vocês que continuam com esse vídeo de ficar misturando a outra parte com a outra parte, de dizer que Paulo não entregou aquele homem para Satanás. Então vocês vão passar por mentirosos, tá bom? Então reconheça seu erro, né? Como eu reconheço os meus erros quando eu erro numa palavra, tá bom? Então, amados irmãos, eu vou botar para vocês depois, né, todos os vídeos que eu fiz sobre o canal Boas Novas. Irmão, chega a dar dó, chega a dói de ver tanta heresia que o canal Boa Nova ele fala. Eu tinha feito vídeo sobre o jejum e trouxe todas as provas tremendas, toda a verdade do Evangelho, sobre o jejum, o tema. Aí ele fez um vídeo, irmão, eu fiquei, meu Deus do céu, quanta loucura é essa? Ele fez um vídeo dizendo que o jejum é você ajudar ao pobre, é você ter amor ao próximo. Ele disse que o jejum é isso. Depois que ele viu eu pregar tanta verdade sobre o jejum, aí ele gravou outro vídeo dizendo que o jejum é luto. Eu digo, meu Pai do céu, a gente fica, irmão, sabe? A gente fica, meu Deus. Então eu não aguento ver uma heresia dessa contra a menina dos meus olhos. E eu tenho que defender. Dependendo da heresia de cada um, eu revelo aqui, né, o nome da pessoa, porque é como eu falei, amado irmão, eu chamo cada um pelo seu nome. Eu não vou ficar aqui, porque modo de ética. Não, aqui eu dou ibope para todo mundo. Aqui eu dou ibope para todo mundo. Somente os sábios, cristão sábio, é que não vai seguir esses canais dos fariseus. Esses canais que estão pervertendo o evangelho. Ok? Agora, quem quiser ir para o inferno, então que siga esses canais dos fariseus, de pessoas que estão pregando outros evangelhos. Ok? Mas aqui eu dou ibope para todo mundo. Eu gosto de chamar cada um pelo seu nome. E ponto final. Tá bom? Então, amados irmãos, que Deus não perca, porque eu vou botar, já está gravado, tá?
já está gravado esse vídeo aqui no meu canal. Eu vou trazer todos eles para aqui para cima, para vocês acompanharem, né, o debate ali sobre eu e o canal Boas Novas, né? A gente discutindo o assunto, eu repreendendo ele e ensinando a ele ao mesmo tempo. Que é triste, irmão, é triste demais. Mas como ele acabou me ofendendo, me chamando de Satanás, então eu tenho que me defender. E está na hora, canal Boas Novas, está na hora. Você estará no canal, você estará no Alerta Cristão, ok? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Assim, amados irmãos, relembrando para vocês, tá bom? Preste bem atenção, olha aqui para mim, preste bem atenção. Todos os canais que vão defender as suas heresias, tá? Eles vão defender as suas heresias, tá? Apenas ore por eles, porque Deus, ele vai pesar, Deus vai dar a paga àqueles que ficam nos afrontando, que ficam nos humilhando, aqueles que ficam contradizendo a Bíblia. Deus, ele vai dar a paga. Isso está escrito aqui na Bíblia. Eu estou falando o que está aqui. E eu já estou vendo pessoas, amado irmão, Deus dando a paga por mim ameaçar daquela forma. Eu vou falar aqui para vocês, o Chama Viva, como eu já mostrei o áudio do zap dele, quase me ameaçando. Tá aí, Deus deu a paga a ele, está com enfermidade, entendeu? Não que eu me alegro com isso, não, de maneira nenhuma. Eu não me alegro na queda de ninguém, não me alegro na doença de ninguém, mas Deus falou em sua palavra que ele dá a paga àqueles que nos afrontam, que nos humilha, ok? Então, Chama Viva está com enfermidade aí, né? Que Deus tenha misericórdia dele. Ele acabou de fazer um vídeo agora e ele mesmo fala isso. Isso é porque ele afrontou o homem de Deus me ameaçando, ok, meu irmão? Você repreender aos irmãos é outra coisa. É direito de todos repreender o irmão daquele erro e ensinar para ele. Agora, querer afrontar de forma aterrorizante, Deus, ele dá a paga. É enviado para vós doenças e pragas, tá bom? Assim como eu tinha dito, e vou relembrar para vocês, eu tinha dito nos meus vídeos para o pastor Otton, se o pastor Otton continuasse pregando essas heresias de dizer que inferno não existe, Deus iria pesar a alma dele. E tudo se cumpriu do que eu falei. Tudo se cumpriu do que eu falei. Porque Apocalipse diz que aqueles que acrescentam na Bíblia, ou aqueles que tiram da Bíblia, virão pragas, doença. E foi o que aconteceu com o pastor Otton, né? Ele fica tirando da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que inferno existe. E o pastor Otton dizendo que não existe inferno hoje, e não sei o que, tá bom? Então eu quero repetir mais uma vez para vocês. Eu não desejo e não me alegro na doença de ninguém, nem na queda de ninguém. Mas a palavra dos sábios do Senhor e dos profetas, dos verdadeiros cristãos do Senhor, ela tem que se cumprir, ok? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e até mais. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir.